RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito bom dia, está começando o Rio Grande em Movimento desta terça-feira, dia 8 de janeiro. E no programa de hoje, você vai ver. Segue a corrida por uma vaga na universidade mais concorrida do estado. A minha filha já está concorrendo há 2 anos, que venha um bom resultado. A capital gaúcha tem o menor número de mortes no trânsito dos últimos 21 anos. Em Cachoeirinha, é um projeto que incentiva a leitura na parada de ônibus. E as obras variam muito, desde os conteúdos científicos até mesmo os grandes clássicos, como Dom Quixote. E a intenção por aqui é ler, mas também compartilhar. Na dupla Grenal, o atacante Guilherme Parede foi apresentado oficialmente no Inter e o volante Rômulo é a novidade no Grêmio. Começa hoje o Porto Verão Alegre, alternativa para quem quer se divertir na capital. O Rio Grande em Movimento está no ar. Uma boa notícia em relação ao IPTU 2019. Foi batida a meta estabelecida pela Prefeitura de Porto Alegre. Até o dia 3 de janeiro, 47% dos contribuintes pagaram as guias com desconto de 10% do valor do imposto. Estima-se que foi arrecadado mais de 383 milhões de reais, 7% a mais que o apurado no mesmo período de 2018. Do total dos valores arrecadados do IPTU, pelo menos 25% vão para a área de educação e 15% para a saúde. O restante é utilizado em serviços prestados pela Prefeitura à população. E na tarde de ontem, um homem morreu nos trilhos da Transurb. O acidente aconteceu entre as estações Anchieta e Niterói, na zona norte de Porto Alegre. Carlos Ivan Ribas, de 56 anos, era funcionário da Transurb e trabalhava fazendo a inspeção nos trilhos. Por volta das 3 horas da tarde de ontem, um dos veículos atropelou Carlos, que morreu na hora. O acidente aconteceu ao norte da estação Anchieta. De acordo com testemunhas, o trem buzinou várias vezes quando se aproximava, mas o funcionário não saiu da frente. Devido ao acidente, o local ficou isolado para a perícia, que voltou à normalidade ao final do dia. Também na tarde de ontem, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, apresentou 4 novos secretários do município em cerimônia de posse na sede da prefeitura. Pablo Stirmer foi anunciado como secretário da Saúde, a comandante Nádia na Secretaria do Desenvolvimento e Esporte, Eduardo Cidade na Administração, no Desenvolvimento Econômico, Juliana Castro no Planejamento e Gestão. E aqui na capital, mais de 30 localidades, 30 pontos, seguem sem água após o temporal que atingiu ontem a cidade. O problema ocorre devido à falta de energia, que também foi danificada após o temporal. Na Zona Sul, foram mais de 3 horas sem eletricidade, o que impactou todo o bombeamento da água do bairro Belém Novo. Na Zona Norte, os bairros Auxiliadora, Boa Vista, Higienópolis, Passo da Areia, São João, Bom Jesus e Vila Jardim ficaram sem água. Clientes com reservatório foram orientados a consumir com moderação e armazenar a água. E hoje ainda há chance de chuva e temporal em várias regiões do estado. Chuva intensa deve ocorrer até 100 milímetros, com trovoadas, granizo e rajadas de vento entre 60 e 100 quilômetros por hora. Vamos conferir então como fica o tempo e as temperaturas aí em todas as regiões do estado. Aqui na capital, as máximas chegam aos 33 graus hoje e segue a previsão de instabilidade. Na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, tivemos mínimas de 21 graus. Hoje as máximas chegam aos 28 graus também com chuva. Assim como no norte do estado, em Passo Fundo, onde já amanhecemos com altas temperaturas que devem chegar hoje aos 28 graus. Em Erechim, também no norte, 21 graus foi a mínima, as máximas chegam aos 26. Chuva também prevista para o litoral. Em Capão da Canoa, as máximas devem chegar aos 33 graus. E você segue nos acompanhando em todas as redes sociais. A RDC TV está com você em qualquer lugar. Se conecte com a gente e fique sempre bem informado. Estamos ao vivo no Facebook,
RDC TV Digital também no site, no Twitter, você pode entrar em contato com a gente colocando junto ao seu recado #RDC Rio Grande em Movimento. E agora a gente vai conferir como é que está o movimento nas ruas, nas avenidas. No caso agora, vamos ver as imagens da BR-116, a rodovia ali em Canoas, que está bastante movimentada aí, mas o trânsito está fluindo, não apresenta congestionamentos aí nesse ponto. Trânsito fluindo nesse horário, tranquilo para o horário. Agora a gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com muitas notícias e informação para você. Hoje foi o terceiro e penúltimo dia das provas do vestibular da URGS. Confira agora na reportagem como é que foi. Já é o terceiro dia e a situação parece mais tranquila para os candidatos a uma sonhada vaga. Aqui no Colégio Bom Conselho, não teve casos de quem chegasse após o horário do alarme, que indica o início do concurso. Hoje foram realizadas as provas de Biologia, Química e Geografia. E quem ficou a par dos acontecimentos no Brasil e no mundo no último ano pode ter ficado mais próximo da classificação. A URGS tem também, por praxe, abordar muitas questões que envolvem climatologia do Brasil, climatologia geral, questões que envolvem climogramas, gráficos que envolvem relação de pluviosidade, temperatura. Outra parte que sempre é recorrente, geomorfologia, relevo, formas de relevo, só que a URGS tem nos últimos anos contextualizado um pouco mais essas questões de relevo, não simplesmente conhecimento pelo conhecimento, mas entender de que forma o relevo interfere no processo de ocupação do solo, de aproveitamento do solo, de agricultura, de urbanização. Em 2019, o concurso conta com 28.503 candidatos, o menor número em 10 anos. Só em relação a 2018, são 4.000 inscrições a menos. No total, são 4.017 lugares distribuídos em 90 cursos de graduação. Apesar da queda na procura, o curso de Medicina ainda é o mais disputado. Também houve uma diminuição, mas ainda são 76,4 candidatos por vaga, contra 83,81 da última edição. A minha filha já está concorrendo há 2 anos. Ela faz cursinho Med School em Passo Fundo, que a gente é de Passo Fundo, né? Então, ela já está se preparando há um bom tempo, né? Vamos torcer, então, que venha um bom resultado. Para amanhã, quarto e último dia do vestibular, restam as provas de História e da tão temida Matemática. Mas a dica do professor é usar da criatividade para responder aquelas questões que parecem cabeludas, mas não são tão bicho de 7 cabeças. A dica da prova de Matemática, né, geralmente por esse cansaço de ser uma prova, né, tida como o bicho-papão, né? Então a gente diz assim para a gurizada, dica assim das primeiras questões de raciocínio lógico envolvendo porcentagem, regra de 3, geralmente são questões que levam o aluno a pensar, ler, refletir, né, e resolver tranquilamente essas questões, né? Para quem estudou, está preparado, né, não vai ter grandes problemas nessa prova. E por falar em educação, agora a gente vai falar de um projeto muito bacana de incentivo à leitura dos moradores de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. Quem vai pegar o ônibus é surpreendido com livros à disposição dos passageiros. Quem nos conta melhor essa história é a repórter Manuela Veiga. Em tempos em que somos bombardeados com muitas informações e todas elas estão na palma de nossas mãos, é raro sentir o papel entre os dedos, mergulhar nas histórias e mirar capítulos e mais capítulos cheios de letronas e letrinhas. A bateria do celular descarrega e toda aquela luz da tela se apaga. Mas a relação do livro com o leitor permanece, especialmente quando um oferece uma boa aventura e o outro saboreia cada linha. Prosas e versos. As fábulas são as que mais encantam os olhos e fomentam a imaginação do pequeno Vitor, de 9 anos. Ele estava esperando o ônibus na parada 58 em Cachoeirinha, quando se deparou com esta estante cheia de cores, aventuras e enredos, para todos os gostos. Não pensou 2 vezes. Afinal, ele gosta mesmo é da leitura. Todo dia, quando eu acabo de estudar lá na aula, tem um cantinho da leitura lá, que nem a gente chama. A gente vai lá e pega um montão de livro para poder ler.
O projeto é o Leitura Urbana, que nasceu há 3 meses na cidade de Cachoeirinha. A Daiane, mãe do Vitor, também gostou da ideia. Ela, que também é mãe do Vinícius, de 4 anos, conta que o outro pequeno já pegou o gosto pela leitura. Mas todo o incentivo vem de casa. Mas é um incentivo legal, eu gosto bastante. Mas para quem não tem o incentivo de ler em casa, pode começar nos bancos das paradas de ônibus, enquanto ele não chega. E quando chegar, não tem problema. Pode levar o livro. Então a circulação está bem alta. A gente chega aqui e deixa os livros na parada, ele dura uns 2 dias mais ou menos. Por aqui a variedade é grande e as obras variam muito, desde os conteúdos científicos até mesmo os grandes clássicos, como Dom Quixote. E a intenção por aqui é ler, mas também compartilhar essa ideia de incentivo à leitura. Fazendo bastante doação, que nem essa semana mesmo, a gente teve que buscar em vários bairros, né? Eu acho que está tendo um retorno bem bom. E a ideia não é só nós fazer outras paradas, é incentivar, quando vê tem na cidade de Gravataí, Porto Alegre, Canoas. Para ajudar e doar livros para o projeto, é só entrar em contato pelo telefone 991 30 4555 ou pela página oficial do Facebook Leitura Urbana. Tá aí, belíssima reportagem. E agora a gente também vai falar de educação no trânsito, porque nós temos um número aqui bastante bom, números muito bons aqui para a capital. Teve uma redução no número de mortes e de acidentes. Para conversar sobre isso e sobre o trabalho também que é realizado de educação no trânsito, recebemos aqui Diego Marques, que é coordenador da equipe de educação para o trânsito da IPTC. Muito bom dia e bem-vindo novamente aqui no programa. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui, e ainda mais quando é uma pauta destas, né? Uma pauta positiva, em que estamos hoje num trabalho, como a gente fala, que foi plantado desde a criação da IPTC lá em 98, em que a educação, a fiscalização, a engenharia tiveram papéis fundamentais nos resultados. Claro que para nós os números é bem delicado. Quando a gente fala em número, cada número tem um nome, tem uma família. Esses números para nós não são somente números frios, eles têm uma identidade. Então essa redução é significativa, a gente conseguiu cumprir com o que a ONU determinou um desafio para os municípios de forma antecipada, antecipamos em 2 anos, mas o nosso trabalho tem que continuar, tem que ser permanente, e esse resultado não é só o trabalho da IPTC, esse resultado é o trabalho de todo um conjunto de órgãos, de entidades que são parceiros nossos, assim como o Detran, a Polícia Rodoviária Federal, instituições ONGs, o Lions é outro parceiro. Então, são instituições que hoje realizam ações educativas conjuntas. As nossas ações são sempre realizadas em conjunto e a população que foi quem tem o mérito dessa redução, né? Pois é, então vamos falar sobre ela, né? A redução foi superior a 20% no número de mortes aqui em Porto Alegre. Então, foram quantos óbitos que nós tivemos no trânsito em 2018? 74 é o número que temos, só que o nosso número é tão qualificado que ele existe um acompanhamento 30 dias após o acidente. Se a causa-morte vier proveniente do acidente de trânsito, ela é monitorada em até 30 dias. Então, a gente não tem o fechamento pleno ainda, mas hoje são 74 vítimas fatais que houveram no ano, né, de 2018. Em relação a quantas de 2017? 90. 90, mano. 90, Bom, e nós tivemos, então, com esse dado, menos 17% em relação a 2017, né? E teve também a redução da projeção, né, de 50% do número de mortes pela ONU, que tu estava citado ali no início, né? Isso aí. É um desafio que, quando a gente recebeu, a gente entrou com todo o esforço para chegar e para antecipar isso, porque quanto mais rápido a gente consiga implementar essa condição para a cidade, melhor. É sinal que a consciência da população está mudando, é sinal que as pessoas estão internalizando que o trânsito ele é um conjunto de ações, ele deve ser democrático e respeitoso. Não adianta tu passar um sinal vermelho e querer dizer que foi notificado. Não.
quando tu passares no sinal vermelho, tu coloca em risco a tua vida e a vida de todas as demais pessoas. Tem que ser uma consciência a não passagem de sinal vermelho e não para não ser notificado, que muitas pessoas se preocupam com isso, da multa, da notificação. Ela é uma consequência de um ato que muitas vezes pode ser trágico para a vida dela e dos demais atores da via. E essa projeção que foi feita pela Organização das Nações Unidas entre 2010 e 2020, Isso. Ela estabelecia qual o limite no número de mortes? Ela estabelecia uma redução do número de mortes em que daqui a 2 anos nós teríamos que chegar ao número que hoje nós estamos, né? Então a gente conseguiu antecipar muito isso e foi muito produtivo e nós estamos muito felizes de termos chego de forma antecipada, mas como eu falo, não adianta a gente comemorar, né, e não conseguir zerar esses números. É um país que não é ainda de primeiro mundo e a gente sabe que nos países desenvolvidos esses números são muito menores. Então a gente quer sim, tem um objetivo de chegar a números de referência internacional. Já estamos muito próximos, mas temos um trabalho diário de conscientização e de fiscalização que é determinante. Ações como Balada Segura são ações em que fazem com que as pessoas deixem de ter a cultura antiga de consumir álcool e pegar o veículo automotor. Nossas equipes estão permanentes na rua, fazendo trabalho de coerção e o resultado está aí. Tanto o trabalho de educação como de fiscalização são determinantes para chegarmos a esse tipo de resultado. Bom, quem mora aqui na capital há alguns anos, ou na última década, percebe que houve uma diferença no trânsito aí no decorrer dos anos, né? Nos últimos anos é evidente assim, que houve um aumento na frota de veículos, né? E com isso aumentaram os congestionamentos, né? Teve toda uma mudança no trânsito. Eu queria também a posição da EPTC em relação a isso, porque os motoristas, né, ao conversar, eles se perguntam o porquê isso está acontecendo. É realmente o aumento na frota? O aumento na frota ele tem uma consequência. Hoje, o acesso ao veículo e a cultura do veículo ela não é de agora, ela já tem mais de décadas em que o veículo era como uma forma de status, de empoderamento, e hoje a gente está tentando reverter isso através de outras formas de deslocamento na cidade, incentivando, por exemplo, as bicicletas foram uma coisa que deu certo, né, que hoje cada vez mais as pessoas estão utilizando como forma de deslocamento, a ampliação da malha viária de ciclovia. Ainda não chegamos ao número ideal, mas estamos cada vez mais, claro que depende de questões financeiras, a gente sabe o quanto a crise atrapalha nesse sentido, mas hoje, em relação quando eu entrei na EPTC lá em 99, a malha cicloviária é muito maior, muito mais qualificada, mesmo não estando ainda em um ideal, né? Mas a gente cada vez incentiva mais a utilização de outros meios de transporte que não sejam necessariamente um meio individual. A gente vê pela parte da manhã, nos horários de pico, os carros com uma pessoa dentro, né? Essa é a prática comum na cidade. Pois é, eu tenho aqui um dado de vocês que são 839 mil veículos registrados na capital atualmente. Né? Exatamente. Cada vez mais estão tendo emplacamentos, as pessoas têm a facilidade para aquisição através de financiamentos e isso tem uma consequência, né? Como eu sempre falo, chega num jogo de futebol, tu chega de forma antecipada, mas tu quer sair, todos saem juntos e querem chegar no horário previsto que ele acha adequado em casa. Não há viabilidade de se ter mobilidade quando o número é expressivo de veículos dentro da via. A gente não consegue dar conta disso e, consequentemente, vai gerar atrasos, vão gerar acidentes. Então, a importância de se trabalhar o condutor de uma forma por valor e não só por regra. Bom, então mesmo com o aumento da frota, nós tivemos aí a redução no número de óbitos, no número de acidentes também, né? Também tivemos uma redução significativa no número de acidentes. Cada ano a gente vem reduzindo mais. É uma questão da conscientização também do pessoal. A campanha forte que nós fizemos no ano passado para a questão do uso do celular. O celular hoje é um dos maiores vilões, até mesmo de acidentes de pequena monta, acidentes de colisões traseiras, em veículos, quando está parado na sinaleira, a pessoa vem desatenta, manuseando o celular. O próprio código já definiu agora um agravo na questão do artigo, que se tu estiveres manuseando, tu vai ter uma penalização maior, porque tira totalmente a direção. Eu tenho certeza que os telespectadores sabem o que eu estou falando. Quando tu olha pelo teu retrovisor e vê alguém falando no celular ou digitando, a gente fica pensando, vai bater. E muitas vezes bate, e muitas vezes está passando um pedestre, e esse condutor está desatento, e agrava muito mais essa cinemática
do acidente. Então, a utilização do celular, não só pelo condutor, mas pelo pedestre, quando ele vai fazer a travessia, ela é potencialmente um risco para a cidade, no sentido do adolescente estar atravessando a rua no celular, um fone de ouvido num volume extremamente alto, ele fica totalmente desatento. A gente já viu isso na rua, as equipes de rua já comprovaram isso, então a gente pede para que os pais, os próprios adolescentes tenham essa consciência, usem de forma racional o fone de ouvido, o celular, quando estiverem em deslocamento. Pois é, é o maior problema, assim, que causa mais acidentes mesmo e número de multas também é o maior causador de multas aqui também. Nós temos um grupo chamado Vida no Trânsito dentro da EPTC, que tem reuniões lá, que é uma composição do Ministério da Saúde, de outras instituições como o IGP, que mapeiam e estudam todos os acidentes fatais. Dos acidentes fatais na cidade, o maior índice que tem é o que? O consumo de álcool e o excesso de velocidade, que são as consequências maiores, os dois fatores maiores que levam ao óbito. Então, por isso que intensificamos cada vez mais a redução através de controladores eletrônicos, de radares móveis e da operação balada segura, que ela é determinante para essas reduções. Então, hoje, Porto Alegre não coloca o limite de 60 km por hora por acaso. Esse limite é para, no caso de uma colisão com um pedestre, por exemplo, que esse pedestre não venha a óbito. Isso as pessoas muitas vezes desconhecem. Uma velocidade acima de 60 km por hora, no impacto com o pedestre, a sobrevida desse pedestre é de 15% ou menos. Então, a importância da diminuição de velocidade, quando tiver aglomeração de pedestres, cada vez mais tem que se tirar a possibilidade do condutor andar numa velocidade acima que garanta a segurança e tem a consequência dessa redução. Como é que está na madrugada? Porque uma época foi implantado o radar móvel, né, para conseguir diminuir o número de acidentes na madrugada, que era bastante grande aqui na capital. Como é que está isso agora? As equipes, elas não têm um horário, a EPTC é 24 horas, os acidentes acontecem 24 horas por dia. Então, os processos, tanto de educação nossos, quando a gente entra nos bares e aplica o etilômetro para as pessoas que estão ali muitas vezes consumindo álcool e desestimula, consequentemente, com a nossa presença, aquelas pessoas de pegarem o carro e replicarem isso, as equipes do radar também têm o seu papel dentro desses horários de implementar ações que venham contribuir e corroborar com a redução dos acidentes. Então, o nosso trabalho ele não pode ser, a PTC estará só diurnamente, só pela tarde, não. É 24 horas, a PTC tem que estar de forma efetiva para a gente conseguir chegar a esses resultados e cada vez diminuir mais. E mais importante que diminuir é preservar vidas. Nós preservamos, em relação ao ano passado, muitas vidas e cada vez mais queremos que ninguém se envolva em acidente e ninguém morra dentro de um veículo, ou caminhando na rua, né? Então, os idosos também, a gente sempre pede muita responsabilidade na hora de fazer as travessias. Reduziu também o atropelamento de idosos. Exatamente. A gente tem um trabalho forte dentro da equipe de educação, de conscientização, que a gente vai lá nos grupos de idosos, conversa com eles e a partir daí eles se tornam multiplicadores da ideia de educação para o trânsito. Bom, para encerrar, eu queria que tu falasse um pouquinho das ações de vocês envolvendo os ciclistas, que tu citaste aí, que a gente já tem as ciclovias aí como uma alternativa, né, para o trânsito que está nessa crescente aqui na capital, né? A principal ação da EPTC para os ciclistas e também de educação no trânsito. O que vocês já têm programado para esse ano? Olha só que interessante, nós realizamos o ano passado o circuito de mobilidade urbana, onde nós colocamos os motoristas de ônibus no lugar dos ciclistas. E foi fantástico o resultado. Os depoimentos deles são comoventes, no sentido que eles diziam que nunca tinham se colocado literalmente na situação do ciclista e não tinham noção do que é tu passares com um ônibus, do volume, do tamanho que é em relação ao ciclista. E conforme preconiza o código, os maiores devem cuidar dos menores. Então, esse motorista de ônibus capacitado pela EPTC, que tem um trabalho permanente dentro das empresas de ônibus com os motoristas, não só para com os ciclistas, mas também na questão do embarque dos idosos, na questão do embarque das pessoas com deficiência, deles terem um olhar diferente quanto a isso, um olhar de entendimento que essas pessoas têm uma limitação de locomoção e precisam ser respeitadas. Esse trabalho foi fantástico nesse sentido e a gente tem um trabalho forte com os grupos de ciclistas
ciclista também. A gente está sempre realizando ações conjuntas, porque nada melhor que um ciclista falando para um ciclista dos riscos, né? E outra coisa importante a ser observada é a distância de passagem que um veículo tem que ter de uma bicicleta, que é 1,5 metro. Se for cumprido com a legislação de trânsito, isso vai fazer com que não ocorram tantos acidentes e o risco, no caso do ciclista se desequilibrar, cair para a via, ele tem a segurança que não vai ser atropelado e não vai ter um toque lateral do veículo automotor. É obrigação, é lei, prevê notificação se não for cumprida, que é a distância lateral de 1,5 metro do carro para com o ciclista. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Volte sempre aqui no programa. Muito obrigado, eu agradeço em nome da EPTC e peço a todos essa colaboração no sentido de repassar para as famílias esse valor do trânsito e diminuirmos cada vez mais, que o ano que vem, no final do ano que vem, possa estar aqui de novo ou um colega dando essa notícia boa e positiva. Muito obrigado. Boas notícias, é o que esperamos para esse ano. Bom, e antes eu quero fazer uma chamada aí para você que está nos assistindo. Não esqueça de entrar na nossa live ali no Facebook da RDC TV Digital. Entra ali e coloca o teu recado, a tua pergunta para os nossos entrevistados. Daqui a pouquinho estaremos falando do Porto Verão Alegre. Coloca aí também como é que está o tempo na tua cidade. Participe com a gente no Facebook da RDC TV Digital ou pelo nosso WhatsApp também. Mande o seu vídeo, o seu comentário no número que vai aparecer aí na sua tela. Tá aí o número. Não esquece de participar com a gente nas nossas redes sociais. E por falar em RDC TV, nós temos aqui o novo formato do Cruzando as Conversas e no programa de ontem, o papel dos deputados que assumem a Assembleia Legislativa nesse ano foi o tema do programa. Com o apresentador Ricardo Azeredo, foi uma noite com discussões acaloradas que mostraram um pouco das divergências políticas e deram um pouco o tom do que teremos aí nessa nova gestão. Acompanhe então agora os melhores momentos do programa. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC, a TV que conecta o Rio Grande. Nosso assunto desta noite é como será a relação da nova Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que começa agora uma nova legislatura com uma renovação superior a 50%, com o novo governo do Rio Grande do Sul, com o novo governador Eduardo Leite. Mas é por isso que a gente tem que diminuir a máquina. Enxugando a máquina. 5 mil profissionais. Se a gente ampliar a receita e diminuir a máquina, vai sobrar dinheiro. Aí dá para diminuir o imposto. Dá para diminuir o imposto que hoje leva as pessoas o atendimento para fora. Que vocês querem suprimir. Não é porque, o atendimento. O Estado não precisava de uma gráfica. E o PT foi o partido que votou contra, mas por paga exemplo. A gráfica. Mas paga a gráfica fora. Mas é muito mais barato. Ficou provado, não é. Ficou provado em relação à FEE que quer dizer que a Corag dava lucro também. A contratação de pesquisa. Mas a Corag dá lucro porque todo o material que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer lá. Tem que ter responsabilidade. Mas e aí vai ter? Vou começar, por exemplo, essa questão das URVs, por exemplo. Isso é uma indecência. E o governo erra, eu quero dizer isso. Né? Um governo que não dialoga, que não escuta a oposição, as vozes de família erra mais. A gente acha que essas devem ser as prioridades. E não simplesmente ficar se baseando na ideia fictícia de que a gente tem que ter orgulho de ter um banco nosso. E o nosso chega a ser até irônico, né? Porque de quem é o Banrisul? De quem é o Badesul? De quem é a nossa participação no BRDE? Parabéns, então, aí aos nossos colegas e a todos que participaram desse programa. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho temos esporte aqui no programa com João Batista Filho. Fique com a gente.
Nós estamos de volta, daqui a pouquinho vamos falar sobre Porto Verão Alegre. Vá deixando a tua pergunta aí no Facebook da RDC TV Digital, onde estamos ao vivo. Coloca aí a tua participação ou também nos outros meios de comunicação que temos com você, né? No Twitter, coloca lá a hashtag RDC Rio Grande em Movimento. Agora chegou a hora do esporte. Você também pode deixar a sua dúvida aí, porque o João Batista Filho já está aqui com a gente para trazer todas as novidades sobre a dupla Grenal. Muito bom dia. Tudo bem, Lilian? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. E eu começo falando sobre Rafael Sobis. Eu já dei minha opinião sobre ele, né? Ele vai ser apresentado na sequência. Para mim, o Inter acerta, é um cara com perfil de campeão. Mas quem está lá no CT do Internacional, no estádio Beira-Rio, para trazer todas as últimas movimentações do Colorado, é o repórter Guilherme Paz. No sexto dia de pré-temporada, o Internacional realizou a primeira atividade com bola da temporada, já com as presenças de Guilherme Parede, Neilton e Rafael Sobis. Nas próximas horas, a equipe colorada deve anunciar 2 reforços. Trata-se de Rodrigo Lindoso, que foi envolvido em uma troca com a equipe do Botafogo, e a equipe do Internacional cedeu Alex Santana. E Matheus Galdesani, envolvido em uma troca com a equipe do Curitiba por Gabriel Dias. Daqui a pouquinho, 12h40, na sala de imprensa do estádio Beira-Rio, Rafael Sobis irá conceder a sua primeira entrevista coletiva. Com as notícias do Inter, Guilherme Paz. Tá certo, valeu Gui, trazendo as últimas informações do Internacional, muitas trocas. Eu te confesso o seguinte, eu gosto bastante da ideia do Rodrigo Lindoso, é um meio interessante que tinha no Botafogo, 29 anos, então tá numa boa idade, já é mais maduro, mas também não é velho. E o Alex Santana não jogaria aqui no Internacional, ele chegou a voltar para disputar a Série B, era da base, estava fora, voltou. Como não teve chance com o Guto Ferreira, chegou a faltar treinamento, esse tipo de comportamento não serve para o Internacional. Agora, confesso que o Matheus Galdesani, liberar o Gabriel Dias é uma decisão completamente acertada da direção colorada. Ele não mostrou para que veio, é um cara com certas limitações, não dá para jogar no Inter. Agora, Matheus Galdesani, reserva do Galo, jogador do Curitiba, não sei o porquê. Poderia simplesmente liberar o Gabriel, liberar a folha, trazer, por exemplo, da base, que já estão treinando com o grupo principal, mas dar mais chances para o Ramon, que para mim é muito semelhante ao Edenilson, ao Nonato, que é muito bom jogador, um cara mais passador, muito parecido até com o Matheus Henrique do Grêmio, os dois eram do São Caetano, inclusive. Enfim, não gostei dessa decisão do Internacional. Quem chega para disputar todas as posições ali no meio, no ataque, na realidade, daquela situação do meio para ataque, pode jogar na ponta, mais centralizado, ou até como centroavante, é Guilherme Parede, novo reforço apresentado. O Internacional anunciou o atacante Guilherme Parede, que vem por empréstimo do Coritiba. Despertou aí interesse de muitos clubes, a gente analisou muito o mercado todo e entendeu que ele seria uma grande opção. Acho que tem tudo para chegar aqui e fazer um grande trabalho. O jogador fez 12 gols na temporada, jogando um campeonato difícil. Então, um atleta que traz características interessantes, né? Mesmo com 1,76 m de altura, Guilherme Parede é um atacante muito versátil. Ele pode jogar tanto pelos lados do campo, como fazer o natural pivô. De qualquer jeito, o atacante não se importa com isso. O objetivo dele, vestindo a camisa colorada, é botar a bola no fundo das redes. Acho que não tenho preferência assim nenhuma. Como eu falei pro professor, do meio para frente eu faço qualquer uma. Onde ele me colocar, eu vou estar bem, vou estar feliz. Eu só quero ajudar o time, ajudar o clube a conquistar título, a jogar um bom futebol, ajudar a equipe. E junto dos meus companheiros, espero fazer um bom ano aqui. Vestir a camisa do Inter é um sonho para qualquer um, inclusive para o atacante. Quando ele era criança, já se via nessa situação, jogando videogame. Como eu falei, quando criança, eu me imaginava estar aqui, me imaginava vestindo essa camisa. Até quando era menor, jogava videogame e sempre escolhi o Inter. Eu acho que eu me identifiquei com as cores assim e eu acho que é uma simpatia, uma felicidade enorme escolher e vir para cá. O Colorado pagou cerca de 1,5 milhão por 25% dos direitos do atacante. Além disso, o Inter também irá enviar o volante Gabriel Dias como parte do acordo. Ele vem com empréstimo, né, até o final desse ano. Porém, obviamente, como o Inter sempre faz em seus contratos, ele já vem com a opção de aquisição ao final.
nossa ideia realmente é que ele confirme aqui nesse ano todas as características que o Roberto descreveu e principalmente que confirmaram ele como sendo um jogador que tem essa entrega toda e por isso mesmo a gente espera que ele se identifique com a torcida do Inter. Sobre o Guilherme Parede, uma consideração. Confesso que quando eu ouvi a apresentação dele, dizendo que era colorado na infância, ou pelo menos lembrando algo assim, que sonhava vestir essa camisa, eu fiquei, poxa, né? Aquele velho discurso batido do jogador que diz isso. Confesso que ao observar o Instagram dele, ele fez uma postagem muito bonita, lembrando que quando era mais novo, não tinha muito dinheiro, passou muitas dificuldades e sonhava em jogar em um clube grande. Não necessariamente o Inter, não dá para achar que o cara vai ser colorado. Ele não é colorado, mas acaba se tornando a partir de agora por tudo que envolve. E até lembrou ali que ele era de condições muito humildes, não tinha como jogar videogame, não tinha videogame, sua mãe não podia lhe dar, ele ia na casa de colegas e usava o Fernandão porque era bom de cabeça. E aí, por isso, essa ligação com o Internacional. É bacana ver que o cara, ok, não vai ele faltar com a verdade, dizer que era colorado desde criança, desde antes de nascer, era o meu sonho. Eu sonhava quando estava no berço ser jogador do Inter no Beira-Rio, sendo que ele nasceu em São Paulo, sei lá, no interior de Minas, no Mato Grosso. Não. Mas é óbvio que acabou desenvolvendo um carinho e a partir de agora o Guilherme Parede tem a chance de fazer sua história num grande clube. Quem tem uma chance de ouro, que para mim foi uma boa contratação devido às circunstâncias, pagando metade do salário, conseguindo fazer uma composição para ser pelo menos um reserva de luxo do Michel, é o Rômulo. A gente vai ver como é que foi a apresentação dele. Que a gente não desaprende a jogar bola, a gente tem que ter confiança para jogar. Afinal de contas, o novo reforço gremista jogou no Vasco, no Spartak Moscou e no Flamengo. E já passou até pela seleção brasileira. Se é verdade que a passagem pelo Flamengo foi apagada, ele acredita que aqui será diferente. Quando cheguei no Flamengo, cheguei bem, tive uma sequência muito boa. E depois, com o probleminha físico, acabei que passei um tempo sem atuar e, consequentemente nisso, os outros atletas começaram a se destacar e tive que respeitar a decisão do treinador, do clube, por estar esperando minha oportunidade. Depois não tive tanta sequência, mas são coisas que já passou. Agora estou aqui no Grêmio e vou procurar dar o meu melhor aqui dentro. Com 28 anos e toda essa experiência, a chegada de Rômulo no Grêmio tem um propósito. Mais um Grêmio de novo dentro da reformulação que está fazendo aí para esse ano 2019. Já foi, inclusive, o Rômulo já está até treinando, agora formalmente apresentá-lo aqui para a imprensa como mais um jogador da equipe do Grêmio. Acho interessante essa última declaração do diretor de futebol do Grêmio, deixando muito claro. Existe uma reformulação acontecendo no clube. O Grêmio está se mudando algumas peças importantes, caras novas no seu elenco, para fazer uma oxigenação natural. Era óbvio que isso iria acontecer um dia. O Grêmio está começando, está dando pontapé em 2019. Quem sabe no decorrer da temporada tenhamos novidades. Eu fecho dando algumas informações. Por exemplo, o jogador Christian Cueva, ex-São Paulo, foi vendido na metade do ano por 8 milhões de euros, 36 milhões de reais para o Krasnodar da Rússia, está sendo liberado lá, ele não deve ficar. E o Grêmio surgiu como um suposto interesse, um interessado, segundo a imprensa peruana, ele é peruano. Mas não, a direção nega com veemência, diz que não há nenhuma negociação por este jogador e que não está interessada no Cueva. Agora, é um fato, o Grêmio quer um meia para jogar ao lado do Luan ou, quem sabe, na vaga do Luan se o Luan sair. Ontem, o Duda Kref deu uma entrevista no CT dizendo o seguinte, que não tem proposta para o Luan, mas é um grande jogador e se chegar proposta pode ser negociado. Ou seja, aquela história de que não negociamos. Lembram quando o presidente do Grêmio dizia o Everton não sai nessa janela, talvez na próxima, mas não agora, ele é inegociável, vamos segurá-lo. Para o Luan não vale isso. O Luan, chegando uma proposta interessante, o Grêmio vai vender e agora está sendo admitido publicamente nos microfones. Então, um meia está sendo procurado, mas não é o Cueva. Tá certo, Lilian? Tá certo, JB. Muito obrigada. Amanhã a gente volta com mais novidades da dupla Grenal, aí mais nomes, né, despontando aí nesse início de ano na dupla. Você não esqueça de participar no nosso Facebook lá da RDC TV Digital. Nosso assunto daqui a pouquinho é o Porto Verão Alegre, que começa hoje. Mais uma opção de muita diversão para quem fica aqui na cidade nesse mês, para quem não vai viajar. Tem muitas opções, elas não faltam nas artes cênicas aqui na capital. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos.
O Grande Movimento está de volta para falar do Porto Verão Alegre, que está começando hoje aqui na capital. Até o dia 17 de fevereiro serão mais de 100 espetáculos em cartaz por aqui. Os ingressos ficam entre R$20 e R$40. O pessoal pode entrar lá no site e adquirir, ou também nos locais. Mas a gente agora recebe um diretor de um desses espetáculos que está aqui conosco no estúdio, que é o Léo Maciel, diretor do espetáculo La Tempestad de Intrigas. La Tempestad de Intrigas. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigada por ter esse espaço para falar de teatro, de arte, né? Bem-vindo novamente, né? Verdade. Já conversamos aqui, esteve aqui em julho, né, do ano passado. Em julho, e divulgando outras peças aqui várias vezes. É muito legal ter esse espaço aqui na RDC. Pois é, esse é o laboratório de vocês, né? Essa companhia que vocês têm, já está há quantos anos aqui? Ele vai para o 4º ano, né, de existência, e o Tempestad de Intrigas ele foi criado em julho de 2017. A gente estreou e tinha vontade de seguir, então os atores todos se mobilizaram, eles fizeram um brechó, eles fizeram aquelas campanhas de, enfim, para conseguir mais dinheiro. Crowdfunding. E estamos na 3ª temporada. E agora a gente encerra no Porto Verão Alegre. Que bacana, já na 3ª temporada. Já na 3ª temporada. Bom, vamos falar um pouquinho do espetáculo, né? É laboratório, o nome completo do laboratório é? É o Laboratório Cênico Léo Maciel. Isso. Que, no caso do Tempestad de Intrigas, a gente pesquisou a obra do Almodóvar. E criamos, a partir do estilo melodramático, uma história que as pessoas que conhecem os filmes do Almodóvar vão identificar as figuras, a trilha sonora, que é muito característico, as cores, né, do Almodóvar, que a Adriana Calcanhoto canta, né? Super colorido. Super colorido, super vivo, as emoções são intensas, assim. A gente está vendo algumas fotos ali, algum tem vídeo. Vai do velório, assim, a festa em poucos segundos. Essa cena aí... É a cena de abertura, que é o velório do milionário Carlos Ulisses, e que daí todas as intrigas giram em torno da herança. Quem que vai ficar com a herança? A família oficial ou a amante e a filha bastarda? São quantos personagens? Tem bastante personagens. São 13 pessoas, e algumas pessoas fazem mais de um personagem. Em torno de 15, 16 figuras, personagens. Vamos contar o enredo, então. Tu falou um pouquinho aí já pra gente. Isso. Ele gira em torno, então, desse... Tem a morte, né, do Carlos Ulisses, que é quem tá naquele caixão ali. E ele é um mega empresário na área dos absorventes íntimos femininos. Então, o que ele garante para todas as mulheres da sua família são absorventes vitalícios. Sensacional. Mas as mansões, ele mora numa mansão de 72 quartos, tem muitas obras de Diego Velázquez, coleções históricas de leques, isso tudo a família oficial quer, mas a amante e a filha bastarda também reivindicam o seu direito pela herança, e daí tem essa luta, e daí no final a gente vai saber com quem que fica todo o dinheiro e a fortuna. Pois é, ele é classificado como drama, mas se ele é baseado no cineasta Pedro Almodóvar, então a gente sabe que tem toque de humor o tempo todo. Tem muito humor, muito humor. Muito humor. A gente diz que é uma tragicomédia, que tem coisas muito engraçadas, tem momentos mais sensíveis e cenas de reviravolta, e muita vingança. Pois é, por que a escolha do Almodóvar? Como é que foi? Vocês estudaram muito tempo? Ou tu já era? Sim, eu gosto... É o teu cineasta preferido? Não é meu preferido, mas é um dos. Eu gosto muito, e daí no laboratório, cada semestre eu escolho um tema para pesquisar e criar um espetáculo. Então eu tava assistindo, eu tinha resolvido assistir toda a filmografia? Toda a filmografia. E eu falei assim, gente, é isso que eu quero levar pro palco. E tem uma cena que tá na peça que a gente faz exatamente igual, que é da Lei do Desejo, que é uma cena linda, que é uma cena que se passa num palco. Eu falei assim, gente, eu quero fazer com que as pessoas vejam isso ao vivo. E tem, é um dos momentos que eu classifico como mais bonito, assim, do espetáculo, que é poético, que é forte, assim. E aí, então,
Os atores também assistiram e foram trazendo propostas. Tem o filme, né, que é o Maus Hábitos, que se passa tudo num convento. Então a gente tem uma freira que é completamente louca. Tem um padre que também tem um grande segredo que ele revela no decorrer do espetáculo. As cores, tem textos que a gente achava que era interessante levar para o palco, porque além de tudo, ele é do cinema, né? Mas ele é extremamente teatral. Pois intenso. Os diálogos são muito marcantes, muito dramáticos, Sim. né? Tem alguma cena que tu especificamente destaque, ou algum filme que vocês tenham pego mais elementos, ou que tenha mais destaque na peça? Mulheres à beira do ataque de nervos. Tem muita coisa, que é um tanto dos filmes pelas mais famosos dele. mais famosas, cores, e como são mulheres que estão disputando a herança, tem muito disso, né? Dramaticidade, humor, tem de tudo ali. Tem de tudo. Vamos convidar o pessoal, então. É no Teatro do Sesc, que é ali na Alberto Bins, 665, nos dias 8, 9 e 10 de janeiro. Então, Exato. Começa hoje já, 9 da noite. Como é que o pessoal faz para comprar os ingressos? Então, a gente abre a bilheteria 1 hora antes e tem todos esses pontos de venda do Porto Verão Alegre. Tem no shopping, tem pela internet, no site do Porto Verão. Você consegue comprar o seu ingresso. Tem uma pequena taxa, né, de conveniência, mas que também é uma comodidade muito importante hoje em dia, né? Certamente. Vamos passar o site para o pessoal, então. É Porto Verão Alegre, tudo junto, .com.br. Então, ali dá para entrar e pegar as informações sobre toda a programação e, é claro, também sobre a peça que a gente falou agora, né? A Tempestade e Intrigas, que é muito bacana e você está vendo aí nas imagens um pouquinho dessa tragicomédia que poderá ser assistida a partir de hoje. Léo Maciel, muito obrigada pela tua presença mais uma vez aqui no programa. Sucesso no espetáculo. Sucesso para nós e prestigiem o teatro. Esse ano de 2019 promete uma invasão em todos os teatros da cidade, não só no verão, mas no ano inteiro. Muito obrigada. Bom, falando em Porto Verão Alegre, seguimos falando de verão, que é a época que muita gente vai à procura de óculos de sol, né? Além do lado estético, você está atento para os perigos, os riscos que oferece, então, alguns óculos aí que são comprados sem a devida recomendação. Vamos assistir aí na reportagem. Chega o tempo ensolarado e o que todo mundo quer é colocar um belo par de óculos de sol. Mas para isso, é preciso ter cuidado e não comprar o primeiro que você achar bonito. O principal é que a lente tenha qualidade e proteção contra os raios ultravioleta, que afetam não só a nossa pele, como também a pele ao redor dos olhos. Por isso mesmo, usar um par de óculos escuros sem a proteção pode ser pior do que estar sem nada. Quando a gente coloca um óculos com lente escura, a pupila, que é a menina do olho, ela acaba dilatando. E dilatando a gente tem uma maior entrada de luz para dentro do olho. Se a gente não tem o filtro ultravioleta, vai acabar entrando mais radiação ultravioleta por conta da dilatação da pupila para dentro do olho e com todos os malefícios dessa radiação. Um dos problemas que isso pode causar é a fotoceratite, uma queimadura da superfície do olho, da córnea. Com isso vem ardência, lacrimejamento e sensibilidade à claridade. A longo prazo, os problemas podem piorar. A exposição aos raios ultravioletas, elas podem causar cânceres na superfície do olho, na pele, na própria superfície do olho, nas pele das pálpebras, na própria superfície do olho. Podem causar alterações degenerativas da superfície do olho, como pterígios e pinguéculas. Podem precipitar o aparecimento da formação de catarata também. Bom, chegou a hora de fazer então um teste para saber se o par de óculos que a gente tem aqui realmente tem proteção, né, doutor? Inclusive temos um aparelho aqui que faz isso. Isso. Aqui, esse aparelho aqui, ele é um lensômetro, na verdade, ele serve para medir o grau das lentes, mas ele tem uma função onde ele tem uma fonte de ultravioleta. E colocando o óculos sob essa fonte, a gente vê o potencial que esse óculos tem de filtrar, em termos de porcentagem, a quantidade da luz ultravioleta. Vamos fazer o teste? Então a gente pega o óculos, aqui embaixo a gente tem a fonte de ultravioleta, que está passando 96% de ultravioleta. E agora eu pego essa lente e coloco, né, através dessa fonte e a gente vê que ela bloqueia totalmente a passagem dos raios ultravioletas. Então esse é um óculos seguro para ser usado
em situações de sol. E não só de sol, é bom reforçar isso aí. Em dias nublados também temos radiação ultravioleta, em menos intensidade, mas sempre que for à rua é bom ter um óculos escuro. Então esse está recomendado. Está recomendado, pode usar. Tá aí, recomendações que nunca são demais, né? A velha e boa recomendação é que a gente viu o oftalmologista passar. Bom, e você fica sempre ligado nas redes sociais da RDC TV Digital. Estamos sempre ao vivo no Facebook, tanto o Rio Grande em Movimento como o restante da programação da RDC TV. Entra na live, deixa aí o teu recado. O programa já está chegando ao final, mas a gente está de olho ali nas redes. Pode deixar o teu recado, o que você achou do programa de hoje, também o tempo aí na sua cidade, como é que tá, as novidades por aí. Estamos chegando em 27 municípios gaúchos. Tem também o Twitter, o Instagram, todas as redes sociais, no YouTube também tem a íntegra do Rio Grande em Movimento, para se você perdeu algum pedaço do programa. A gente vai agora verificar o trânsito, agora quase 1h. Vamos ver como é que está o trânsito na BR-116 em Canoas. Trânsito bem intenso, movimentado por ali. Bastante fluxo de veículos, mas está fluindo aí, não tem nenhum congestionamento, nem lentidão nesse momento. O trânsito está muito bom para esse horário ali na BR-116. O Rio Grande em Movimento vai ficando por aqui, nós voltamos ao meio-dia, sempre com notícias para você e encerramos aí com imagens do Porto Verão Alegre, que inicia hoje aqui na capital. Um ótimo dia para você. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.